Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Daniel Figueiredo do Pregando pelo Mundo. Eu quero te dar as boas-vindas para essa nova série de vídeos do canal, que é um curso bíblico sobre panorama do Antigo Testamento. É com muita alegria que eu quero trazer esse material com vocês e poder compartilhar um pouco, desse conhecimento bíblico enriquecedor e também ajudar aquelas pessoas que têm interesse, em aprender um pouco mais da Bíblia e às vezes não sabe como começar, não sabe como iniciar esses estudos. Então, a minha ideia desse curso bíblico é fazer com que você tenha ali um norte, você entenda um pouco, como funcionam essas ferramentas, como que você pode estudar a Bíblia, tendo um conhecimento teológico, um pouco mais inicial, um pouco mais básico, e a partir daí você depois também ir se aprofundando, de repente fazer um seminário teológico, se aprofundar em estudar outras áreas da Bíblia. Então essa é a nossa motivação, esse é o nosso empenho, tá bom? Mas antes da gente adentrar já nessa primeira aula introdutória, eu quero te convidar a você curtir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para você poder receber as notificações e ficar por dentro de todas as aulas que serão postadas aqui, semanalmente, e também das novidades que nós vamos sempre estar trazendo aqui com diversos temas, diversos conteúdos, tá ok? Então vamos começar? Eu vou compartilhar agora a minha tela com você para você poder acompanhar, comigo aqui, slide a slide, tudo aquilo que nós vamos aprender, ao longo desse curso. Como eu te falei, essa aula é uma aula introdutória, então nós vamos dar apenas aqui o cronograma daquilo que nós vamos aprender e começar também a introduzir, um pouco sobre esse assunto, sobre o Antigo Testamento. Tá joia? Então, o que compõe o curso, Vamos lá, deixa eu passar aqui. Qual será o nosso plano de estudo? Muito importante a gente compreender como que a gente vai seguir, quais são os passos que nós vamos dar dentro desse curso do panorama do Antigo Testamento. Então, o primeiro ponto, a gente vai fazer uma introdução, na próxima aula do Antigo Testamento, passando sobre vários pontos. Era patriarcal, sobre o êxodo, sobre as monarquias, sobre o período dos juízes. Vamos falar um pouco sobre os estilos literários. Então nós vamos fazer essa introdução dando ali uma pincelada, por cima de vários assuntos que compõem essa estrutura do Antigo Testamento. Logo depois, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre o Pentateuco, e os fundamentos da lei. Vamos estudar ali os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então nós vamos, a partir de então, fazer uma análise desses 5 primeiros livros. Depois vamos partir, para os livros históricos, conhecendo um pouco sobre a narrativa da história do povo de Israel. Depois os livros proféticos e sapiensais, onde possui várias reflexões, poesias, e é muito importante nós conhecermos e aprofundarmos. Ali nós conhecemos também a beleza do nosso Deus. Depois falaremos um pouco sobre os profetas maiores, a sua importância ali dentro do Antigo Testamento, dentro do cânon. E também falaremos dos profetas menores, mensagens concisas com impacto duradouro. Então, a estrutura desse nosso curso está nesses 6 pontos, a introdução, Pentateuco, livros históricos, proféticos, profetas maiores e profetas menores. E aí uma pergunta que sempre as pessoas costumam fazer, ou sempre vem às vezes à nossa mente: por que estudar o Antigo Testamento? Já não está tudo revelado ali no Novo Testamento? Jesus ele não instituiu ali uma nova lei, como muitos dizem? Então eu trouxe aqui alguns pontos de reflexão da importância do estudo do Antigo Testamento. E a primeira delas é a história e a cultura. O Antigo Testamento ele é formado ali por uma fonte crucial para compreender a história e a cultura dos povos antigos do Oriente. Ou seja, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vamos estudar não somente a história de Israel, mas de todos os povos que compõem ali a vizinhança de onde Israel se estabeleceu, os povos que estavam habitando ali a Terra Prometida no período abraâmico,
abrâmico, né, até mesmo antes do período de Abraão, nós vamos começar a ver, conhecer esses povos. Vamos estudar também ali os egípcios, né, dentro do Êxodo. Enfim, nós temos uma gama, né, cultural muito grande. O relacionamento de Israel com esses outros povos. A partir desse relacionamento, nós vamos entender quem é o povo de Israel, o que aconteceu com o povo judaico, né? E a partir daí a gente compreende as nuances daquilo que foi acontecendo ao longo do tempo e como que isso se reflete no período do Novo Testamento lá em Jesus. Outro ponto é as raízes, né? A gente vai entender as raízes, como tudo começou, aonde a fé judaica começou. Então a gente vai estudar ali a lei, né? A gente vai entender ali a legislação, o porquê que tudo está escrito daquela forma. Então a gente compreende as ações, as atitudes, os ritos sagrados, né, do povo judaico. E isso em contraponto com os povos pagãos que viviam naquela época ao redor de Israel. As conexões teológicas, né, nós vamos compreender como que o Antigo Testamento ele faz luz ao Novo Testamento, né? Ele mostra ali Jesus revelado. As conexões do Novo Testamento estão intrinsecamente ligadas ao Antigo Testamento. Então a gente vê essa correlação, nós vamos entender essas conexões, né? Vamos ver ali como que Jesus ele é tipificado no Antigo Testamento, como que o Espírito Santo aparece, né? Como que o Pai se apresenta. Então a gente vai conseguir compreender ali a Trindade, que é muito mais clara e compreensível no Novo Testamento. Nós vamos ver essa mesma Trindade atuante no Antigo Testamento. Então nós vamos ver que o Antigo e o Novo eles estão conectados, eles são um livro só, não são realidades diferentes, não são histórias diferentes, né? Como muitos dizem atualmente, né, que o Antigo Testamento ele já não serve mais, ele é o livro da lei, ele não tem graça. Nós vamos entender que isso é uma grande mentira, né? A graça e a lei ela está presente no Antigo e no Novo, elas andam juntas, né? Então isso é muito importante nós compreendermos e identificarmos. Além disso, nós vamos também ter ali o conhecimento da inspiração e a sabedoria, mostrando como que, através até mesmo dos livros sapiensais, como que as escrituras elas nos condicionam, elas nos mostram, ensinam como nós devemos andar no nosso dia a dia, como devemos pensar, qual é a nossa conduta de vida, né? Moral principalmente, não somente espiritual, mas principalmente moral, como que nós temos que nos portar e como que isso traz vantagens às nossas vidas, né? Como que isso traz bênçãos às nossas vidas. Então, além dela ser uma escritura que nos mostra a história do povo de Israel, ela também nos mostra como ter sabedoria. Então nós vamos aprender também a identificar isso no Antigo Testamento. E por último, a relevância contemporânea. Como que nós podemos trazer os ensinamentos do Antigo Testamento para os nossos dias? Como que aquela realidade tão distante, né, aparentemente histórica, né, que passa-se dos 3.000 anos, como que isso é tão atual? Como se parece que foi escrito ontem? Como que aquilo que está na Bíblia foi escrito hoje pela manhã, né? Então nós vamos entender e refletir como que isso é muito mais atual do que naquela época, né? É atual para aquelas pessoas daquele período e é atual para nós nos nossos dias. Então nós vamos analisar, né, todas esses pontos, esses tópicos, né, essas importâncias que o Antigo Testamento nos traz, né, ao estudar, ao compreender e nos aprofundarmos nele. E a partir daí nós vamos entender também a formação, né, a formação ali do cânon do Antigo Testamento, né? E eu trouxe aqui um pouco sobre o significado, né, dessa palavra cânon. Você vai ouvir muito essas palavras, né? O cânon judaico, o cânon cristão, né? O cânon protestante, cânon católico. Eu quis trazer aqui um pouco sobre o significado da palavra cânon, né? A palavra cânon ela é derivada do grego antigo, né? Que tem uma origem, né? Um significado na sua palavra, né? Como régua, né? Vara de medir, né, ou um padrão, ou seja, estabelecer um padrão ali, aquela régua de medir é como se fosse aquilo ali a medida correta
para que todas as outras medidas, todas as outras coisas se ajustem a essa régua padrão, essa régua mestre, né? Então a palavra de Deus, ela é a régua mestre, né? O cânon, a formação do cânon, né? E aí a gente vai entender que no contexto religioso esse termo cânon bíblico, ele é o quê? É a lista desses livros autoritativos inspirados pelo Espírito Santo que vão o quê? Regir, que vão medir, que vão fazer com que a nossa vida seja ajustada, né? É o padrão, é através desses livros que o padrão espiritual, o padrão de Deus, ele é instituído para as nossas vidas, né? É a partir da lei, a partir da palavra de Deus expressa, né, e concretizada através da escrita, né, da palavra dele, né, ali nos pergaminhos iniciais, que nós vamos o que? Ajustar as nossas vidas. Nós precisamos ajustar as nossas vidas a essa vara de medir. Nós precisamos estar alinhados a este padrão, o padrão divino. Por isso é instituído, já lá no início, a lei. Ou seja, é instituído o padrão, a forma, como que o povo deveria viver, para que o povo vivesse e fosse abençoado. Caso contrário, né, a palavra de Deus ela mostra que se não fosse ali obedecida aquelas regras, o que ia acontecer? Haveria maldição sobre o povo. Então o cânon do Antigo Testamento ele é formado por esses livros sagrados, entendeu? Esses livros que são constituídos e referidos, né, como algo autêntico. Mas ao longo do tempo nós vemos que a reunião desses livros houve divergências em alguns sínodos, né, ao longo dos anos. Então eu venho aqui trazer para vocês 5 modelos de cânon, né, alguns cânones que existem, né, ao longo da história, para você poder conhecer um pouco mais sobre eles e as diferenças que há neles, né? Aqui nesse primeiro slide, aqui nessa primeira tabela, eu trouxe 3 cânones: o cânone judaico, o protestante, o católico. E nós vemos aqui as divisões entre eles, né? O cânone judaico, ele é conhecido também como o Tanar e é composto também de 3 seções: a Torá, né? O Antigo Testamento chama-se Tanar, né? E essas 3 divisões do Tanar é a Torá, o Neviim, né, os Neviins, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos, né? A Torá é uma das mais conhecidas, né, a palavra, né, Torá, que é a lei, que é o Pentateuco, né? Então o primeiro bloco ali é o Pentateuco, né, a Torá. Depois vem os Neviins e depois vem os Ketuvim. Depois nós temos o cânone protestante, que ele é formado, né, pela maioria das denominações protestantes, ela aceita o cânone judaico, essa divisão do cânone judaico, mas também acrescenta o Novo Testamento, né, e aí a gente totaliza 66 livros. Para os judeus não há o Novo Testamento. Eles não aceitam, né, os escritos do Novo Testamento, apenas os livros, né, históricos, apenas ali o Tanar. Então essa é a primeira diferença entre o cânone judaico e o cânone protestante. Depois disso nós temos também um outro cânone, que é o cânone católico, que ele reconhece também esses 39 livros do Antigo Testamento, né, que estão ali no cânone judaico, mas também eles incluem 7 livros adicionais que nós conhecemos como deuterocanônicos, né? E aqui nós temos as partes também adicionais de alguns outros livros, e aí eu dou alguns exemplos como Esther e Daniel, que não são encontrados nas versões protestantes. As partes aqui que ele cita são capítulos adicionais ou fragmentos dentro de algum capítulo. Esses fragmentos e esses livros adicionais, eles não estão dentro do cânone protestante, por isso que você vai ver que há uma diferença, né, quando você pega a Bíblia católica e quando você pega a Bíblia protestante. Se você pegar, você vai ver que há ali sim alguns livros adicionais, como o primeiro e segundo Macabeus, né, temos ali o livro de Tobias, Judite, enfim, nós temos ali alguns outros livros que mais à frente a gente vai tratar isso com mais detalhamento. E aí o cânone católico ele acaba fechando em 73 livros, né? Ou seja, alguns livros a mais do que os 66 do cânone protestante.
Avançando um pouco mais, nós temos também outros dois cânones que são bem pouco falado, que é o cânone ortodoxo oriental. As igrejas ortodoxas, né, a igreja grega e a igreja ortodoxa russa, ela utiliza, né, esse cânone que inclui ali os 39 livros do Antigo Testamento, né, reconhecidos também pelo o judaísmo, e também o mesmo Novo Testamento aceito pelo cânone protestante. Enfim, acaba sendo o mesmo cânone protestante ali do cânone ortodoxo oriental. E temos o cânone etíope, né? A igreja ortodoxa, ela possui um cânone um pouco mais expandido. Né, nós vemos aqui que tem os 39 livros do Antigo Testamento, mas ela acrescenta, né, alguns outros livros, e aqui eu cito eles, como Jubileus, Enoque, primeiro Enoque, segundo Enoque, Salmos de Salomão, terceiro Macabeus e quarto Macabeus. Então nós vemos aqui que existe essas diferenças, né, entre os cânones, mas o que nós vamos utilizar nos nossos estudos é o cânone protestante, que é o que nós seguimos, essa é a nossa linha, né, de estudo, reflexão e meditação. Os demais cânones, eles são utilizados apenas para estudos teológicos, estudos históricos, eles não possuem ali aplicações espirituais para a nossa vida, tá bom? E aqui eu deixo algumas fontes bibliográficas da onde nós retiramos essas informações, caso você tenha interesse em aprofundar mais sobre o assunto, tá ok? E aqui no final eu deixo aqui mais algumas bibliografias, né, de alguns outros livros, de outros autores, para você poder estar também conhecendo, se aprofundando. E a partir daí, se você quiser comprar algum livro, ler algum livro, será muito bom para você poder aprofundar nesse conhecimento teológico, tá bom? E complementar. Então, aqui nós encerramos essa primeira aula introdutória, ela é apenas uma pincelada mesmo, apenas ali um pontapé inicial para a gente poder começar a entender o que nós vamos estudar, o que o Antigo Testamento ele nos proporciona, tá? Na próxima aula nós já vamos entrar direto já no conteúdo e aí nós vamos destrinchar ponto a ponto para poder fazer essa reflexão e entender um pouco mais sobre como Deus se manifesta através do Antigo Testamento. Tá joia? Não se esqueça de deixar um like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, porque se você não se inscreve, você não recebe as notificações. Então você não fica sabendo quando tem vídeo novo. E clica no sininho ao lado, ele vai ser o alerta, vai ser ele que vai ali disparar o e-mail para poder te avisar quando eu estiver ao vivo ou quando tem conteúdo novo aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com pastores ou pessoas que querem estudar a Bíblia, querem se aprofundar. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Então eu te vejo na próxima aula. Até lá!